Eu quero trazer para você um conceito muito interessante aqui, um conceito de você olhar para o teu funil de vendas, olhar para o volume de oportunidades que você está criando aí no mês ou na semana, e você entender se isso é um custo ou se isso realmente são oportunidades, tá? Primeiro, vamos entender um certo conceito, tá? Toda vez que você gera uma nova oportunidade, toda vez que você gera uma nova oportunidade para você ou para o seu vendedor, isso na verdade é um custo. É um boleto que você está pagando. Tá? Então, não sei quanto que custa ali um lead dentro da tua empresa, vamos dizer que seja 5, 10, 15, 20 reais. Então, toda vez que você está gerando uma oportunidade, você está pagando um boleto. Então, você tem que entender que você gerou um potencial interessado, você está pagando um custo por isso. E se essa oportunidade não for uma oportunidade real, tá? Se esse interessado não for uma oportunidade real, na verdade você está gastando dinheiro. E muitas vezes está gastando dinheiro à toa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque grande parte dos empresários que eu atendo, eles estão mais preocupados em volume de oportunidade do que eles estão com qualidade da oportunidade. E mais preocupados eles estão com o volume de oportunidade do que com a eficiência do time comercial em conseguir converter essas oportunidades em cliente. Então, o que mais acontece quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria de vendas é que a gente começa a perceber que tem muita gente dentro do funil de vendas, tem muitas oportunidades ou muitas potenciais clientes que nem respondem a primeira mensagem. Então elas só entram como potenciais leads, mas não respondem nem a primeira pergunta do vendedor. Será que isso realmente é uma oportunidade de negócio? Isso aí, na verdade, é só um boleto que você está pagando. Isso é só um custo que você está tendo que nunca vai reverter numa oportunidade de negócio. Então, veja só que interessante. O melhor cálculo que a gente pode fazer não é volume de oportunidades, não é volume de mensagens que você recebe no seu dia a dia. Porque isso nós podemos concordar que isso é só custo. Isso é só um boletinho que você está pagando lá. E quanto mais volume você tem nessa etapa inicial, mais custo você está pagando. Mais dinheiro está indo pelo ralo. Agora, se a gente começar a olhar o teu funil da metade para frente, a gente está falando de oportunidades reais. A gente está falando de pessoas que entraram em contato com você ou de empresas que entraram em contato com você e pediram um orçamento. Se existe um orçamento, existe um interesse real. Aqui que mora o pulo, aqui que é o pulo do gato. Então, veja só, ao invés de você começar a considerar que são oportunidades de negócio, a partir do momento que elas entram no teu funil, você tem que considerar que elas são oportunidades a partir do momento que elas viram um orçamento. Então, a nossa métrica ela vai mudar a partir desse momento. Eu vou parar de entender aquele lead ou aquele potencial cliente que te mandou mensagem como uma oportunidade e eu vou começar a considerar ele como um custo. Se eu considero ele como custo, o trabalho da minha equipe de vendas ou o trabalho da minha equipe de pré-vendas é converter essa primeira mensagem, é converter esse potencial cliente em um orçamento. Porque é aí, a partir desse momento, que ele deixa de ser custo e realmente se torna uma oportunidade. Então, veja só, com todo esse conceito, o que eu quero chegar na conclusão ali com vocês? Primeiro, para vocês fugirem da métrica de vaidade. Para vocês pararem de olhar para um funil de vendas cheio e falar, nossa, eu tenho muitas oportunidades de negócio, eu tenho muito potencial de fechamento. Não tem. Você tem potencial de fechamento a partir do momento que você gera um orçamento. Então, fora isso, é vaidade. Qual que é o segundo ponto que você precisa avaliar? Que não importa a quantidade de oportunidades que você gera, porque isso é custo. Agora, o que importa é a eficiência do teu processo de vendas. Muitas vezes a gente está preocupado demais em gerar centenas de oportunidades, inclusive já me reuni com clientes que falavam orgulhosamente para mim, olha, eu gero 100 oportunidades por dia. Que legal, são 100 boletos ali de 10 reais, 15, 20 reais que você está gerando por dia. O questionamento é quantos orçamentos você está gerando naquele dia. Então, veja que a importância que a gente tem aqui não é do volume de oportunidades, mas é do volume de orçamentos, esse é o primeiro ponto. E agora o ponto que eu queria entrar com vocês é que não adianta nada gerar oportunidades se você não tem uma equipe de vendas treinada. Olha só que ponto interessante, porque são os vendedores treinados que reduzem o teu custo de aquisição do cliente.
São teus vendedores treinados que vão aumentar o potencial de venda daquele cliente. Né? Porque tem aquele vendedor que você sabe que é só por preço, e aí ele oferece, ele tem medo de oferecer o produto e acaba oferecendo o produto mais barato possível, e obviamente acaba fazendo uma venda de ticket médio baixo. Então, o que eu queria levantar para vocês aqui é entender se vocês realmente estão aproveitando as oportunidades, e aí a gente vai entrar no ponto de por que, que vocês não estão aproveitando as oportunidades. Provavelmente, você fez um treinamento ali com a tua equipe de vendas, você tem um recurso, você tem uma maneira de fazer um treinamento dessa equipe de vendas? Se você não tem, provavelmente você está perdendo eficiência. E veja, treinamento de vendas não é custo. Treinamento de vendas realmente vai fazer a tua eficiência melhorar. Então, aquele custo que você tinha de aquisição de cliente, ele vai baixar e o teu retorno do investimento do treinamento vai melhorar bastante. Eu não estou aqui querendo fazer uma venda de treinamento para vocês, tá? Só para vocês entenderem que se vocês quiserem contratar um treinamento, contratem. Se não quiserem contratar, também não contratem, tá? Não é isso que eu estou querendo falar para vocês. Mas o que eu queria falar para vocês é que é importante você ter um critério objetivo para entender se você tem um vendedor muleta, que é aquele vendedor que só ocupa espaço, que só suga o teu tempo, que só suga os recursos da empresa, suga as oportunidades de negócio da empresa, os potenciais clientes, ou se é um vendedor que realmente traz resultado para dentro da empresa. Porque a gente precisa de um vendedor treinado. Se você não tem esse tipo de vendedor, e aí eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição do vídeo, para vocês entenderem se vocês têm esse tipo de vendedor ou não. Se vocês têm um vendedor muleta, ou se vocês têm um vendedor que resolve as situações para vocês. E aí, baseado nisso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Tá? Se vocês não têm um vendedor bom, se vocês têm um vendedor muleta, não adianta treinar ele, porque a contratação já foi feita errada. Então, o melhor ponto é você demitir esse vendedor, se você entende que esse vendedor não serve, quanto antes você demitir, melhor, porque menos recursos da empresa ele está consumindo. Uma vez que você entende isso, você precisa ver que a próxima contratação ela precisa ser mais assertiva. E para ser uma contratação assertiva, é necessário ter um processo estruturado de contratação. Então, invista em fazer um processo muito assertivo na próxima vez, para você não contratar um vendedor só para você deixar aquela cadeira preenchida, só para você deixar aquela posição preenchida, só para você dizer que você tem um vendedor. Mas contrate com segurança. Aí você pode contratar uma empresa de recrutamento para fazer isso, você pode criar um processo interno, mas seja rigoroso e tenha um processo estruturado. E o segundo ponto que eu queria colocar para vocês é que, se vocês, por mais que vocês contratem um vendedor bom, se vocês não tiverem um treinamento dessa equipe, vocês não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada porque esse vendedor não vai performar. Então esses são os dois pontos importantes que eu queria trazer para vocês. E não deixem de fazer o teste aqui embaixo, que esse teste é um teste bem legal, demora 30 segundos para fazer, e vocês vão entender se vocês têm um vendedor muleta ou se vocês têm um vendedor que resolve a vida de vocês.